Olá, bem-vindo à segunda temporada do Imunocast, o podcast onde a gente descomplica assuntos médicos e deixa tudo mais acessível e simples para todo mundo. Eu sou a Verônica Tavares, sou médica alergista e sou apaixonada em traduzir linguagem médica para a vida real. E eu sou Lígia Machado, também médica alergista e imunologista, e aqui a gente conversa de forma leve, questiona e até ri da rotina médica e das histórias que ela traz. Então, se na primeira temporada eu e a Lígia te levamos para dentro do nosso consultório, agora te convidamos para vir para a nossa mesa, com histórias, ciências e convidados incríveis. Então aperta o play, aumente o som e vem com a gente porque essa temporada promete. Oi pessoal, bem-vindo à segunda temporada do Imunocast. Estamos de volta, demoramos, mas voltamos. E a gente vem com novidade dessa vez, a gente vai mudar um pouquinho o formato, a gente quer trazer, além de médicos, a gente quer trazer pessoas com histórias especiais para a gente dividir aqui com vocês. E aí, ele já está animada para essa segunda temporada? Super animada, Vê. E agora, hoje, a gente tem uma convidada super especial, que eu particularmente tenho um carinho especial, Juliana Matias. Ju, a gente quer que você conte hoje um pouquinho sobre a sua história. A gente sabe, hoje a Ju tem um Instagram, que é @pedroca_e_laís, e ela fala muito sobre a rotina dela no hospital com o Pedro. O Pedro, ele nasceu com uma cardiopatia, hipoplasia do ventrículo esquerdo. Já passou muitos meses internado, teve uma vida regular, normal, em casa. E desde janeiro, ele está internado. E desde abril ele está com o coração artificial, que é o Berlin Heart. E a gente queria saber um pouquinho da sua história, Ju. Desde quando você teve o diagnóstico no pré-natal. E a gente quer saber sobre isso. E hoje sua luta sobre a conscientização na doação de órgãos infantis. Legal. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, meninas. É um prazer, uma honra estar participando aqui com vocês. É sempre bom estar dividindo, né, a nossa história um pouquinho. É um assunto um pouco delicado, né? A gente sabe, o transplante infantil é um assunto delicado, mas é de extrema importância a gente estar falando sobre isso, porque ajuda muito a divulgar informações corretas, né? Que vai ajudar a salvar a vida de muitas crianças. Bom, o Pedro, ele foi fruto de uma fertilização. A gente ficou 6 anos tentando engravidar dele. Era o único embrião, então, assim, tinha que ser ele. E aí deu tudo certo, mas na metade da gestação a gente descobriu que ele viria com uma cardiopatia congênita complexa e que precisaria nascer num centro de referência porque ia fazer cirurgia nos primeiros dias de vida. E aí ele nasceu e com 4 dias ele fez a primeira cirurgia e estava prevista uma segunda com 4 meses que ele fez também. A recuperação das duas foi extremamente desafiadora, passou por muitas intercorrências, mas conseguiu receber alta hospitalar ali por volta de 6 meses. O primeiro ano de vida dele foi bem desafiador. Ele ainda passou por 2 internações, porque descompensou o coração dele mostrava que era um pouquinho fraco, mas aí ia tentando com medicações, foi se fortalecendo. E era previsto que ele passasse por uma terceira etapa cirúrgica com 3 anos de vida. Porém, nos exames que ele vinha fazendo, foi mostrando que o coração dele vinha ficando cada vez mais fraco. Apesar dele não mostrar, né? Os médicos sempre falam, o Pedro é o famoso quem vê cara não vê coração. Porque ele teve uma infância muito próxima do normal, né? Claro que ele muitos exames, muitos remédios, mas ele fazia natação, ele conseguia fazer aula de música, fez aula de luta também, muito bonitinho de kimono, uma graça. Foi para a escola. Então, assim, ele teve uma infância muito, muito boa, assim. Apesar das internações, não atrapalhou a vidinha dele. Tá. E aí, quando ele estava lá com 3 aninhos, a gente descobriu que ele não poderia fazer a terceira etapa, que a indicação já era o transplante. Mas, Ju, deixa eu te perguntar uma coisa. Vou voltar lá para o começo, Sim. Ainda durante a gestação, quando você recebeu a notícia. E lá, já te falaram, assim, já foi explícito, não explícito, mas assim, vocês já tinham uma ideia do caminho a ser percorrido? Já sabia, né? Vai ter que fazer uma cirurgia logo ao nascer. Ou você foi descobrindo cada etapa passo a passo? Foi vivendo e vai ter que fazer de novo? Como é que foi isso? Para mim não foi surpresa, porque eu de formação eu sou fisioterapeuta, inclusive trabalhava em UTI pediátrica.
Será que ela trabalhava no Samaritano? Ah, é? Trabalhei no Samaritano e trabalhei no Hospital BP também, onde o Pedro nasceu, né? Então, eu já conhecia as crianças cardiopatas. E no dia do diagnóstico foi, assim, uma coisa bem assustadora, porque conforme o médico estava fazendo ali o eco fetal e ele ia escrevendo as siglas na TV e eu vendo ele escrevendo lá CIA, CIV, COAO. Aí, quando ele colocou ventrículo esquerdo, ventrículo direito, eu falei, eita, peraí, o esquerdo tá pequeno. O esquerdo não era para ser maior que o direito. Uhum. E aí eu comecei a me tremer na mesa. E ele falou, calma, quando eu terminar eu te explico tudo. Uhum. Então, assim, eu já sabia ali, estava desesperada, por dentro desesperada, porque eu já sabia tudo o que ele iria me falar. E aí, quando ele começou a me dar o diagnóstico e falar, a sensação que eu tinha é que eu saí dali, saí do meu corpo, fui lá para cima e estava assistindo aquilo como se fosse uma cena de filme, assim. Não parecia que estava falando de mim, do meu filho. Acho que ali, naquela hora, eu vivi o luto do filho perfeito, né? E meu marido leigo, para ele era tudo muito simples o que o médico estava falando. Para ele era assim, vai nascer, vai operar o coração e vai para casa. Vai ficar tudo bem. E isso foi com quanto tempo de gestação? 24 semanas. Foi no segundo morfológico, né? No segundo morfológico, daí... ela viu algumas coisas, mas não deu nenhum diagnóstico, né? E aí no eco que foi fechado o diagnóstico. Você já dividiu com a família logo nesse momento? Não. Como é que foi? A gente optou por não contar para ninguém. Então, só durante a gestação, quem sabia era eu e meu marido. Porque a gente ficava preocupado de receber muita energia ruim, assim, quando conta para as pessoas, né? De, coitados, tanto tempo tentando engravidar, agora vai vir um filho com problema. É tão grave, vai nascer, né? Qual que vai ser o prognóstico dele? Então, a gente não queria atrair esse tipo de energia. E foi muito bom, porque a gente viveu uma gestação completamente normal. A gente ia nas consultas com o cardiologista já na gestação, mas acabava ali no dia da consulta. A gente não precisava contar para ninguém que não estava melhorando, né? Não existiam as ligações, né? Das avós, assim, aí, como é que foi? Como é que tá? Melhorou? Coisa, né? O coração cresceu, né? Não tinha. A gente não precisava suprir a expectativa de ninguém. Então, acabava ali no dia da consulta e gestação normal. Né? E pra gente foi bom, assim. Foi uma decisão acertada. E a gente contou só no dia do nascimento. E, Ju, quando na sua vida você mudou essa chave? Porque você é muito positiva, assim. Eu te conheço já há algum tempo e eu nunca te vi surtar. Momentos que eu tenho certeza que você poderia ficar desesperada, situações muito graves, e você sempre, em todos os momentos, muito positivas. E sempre trazendo para as pessoas isso. Em que parte da sua vida que você virou essa chave, ou você sempre foi assim? Não, foi uma construção. Nos 6 anos que eu passei tentando engravidar. Eu acho que nessa fase eu surtei muito. Era aquele desespero. Caramba, todo mundo é mãe, menos eu. Todo mundo engravida, menos eu. E aí eu fui buscando muito autoconhecimento. Logo veio a pandemia, começou a ter muito curso online. Eu comecei a fazer curso online de tudo quanto é coisa que aparecia, de autoconhecimento, de fé, astrologia. Então, fui estudando muito, assim. E foi virando uma chave. E um curso que eu fiz nessa época, que virou muito minha chave, foi um curso de pensamento positivo. Esse curso mudou minha vida. Virou uma chave assim, tão grande que eu falei, não, eu preciso aplicar isso para minha vida. E eu comecei realmente a aplicar e ver que funcionava. E desde então, essas ferramentas que eu utilizo e dá muito certo. E eu transformei mesmo a minha vida e o meu você pessoal. Divulga. Eu acho isso até espetacular. Falando, né? Porque seu Instagram já é um sucesso, tem 140 mil seguidores. Você fala bastante sobre a questão de doação de órgãos infantis, mas você fala bastante de fé no teu Instagram também, né? Sim. Você mostra esse lado, esse olhar do positivo, apesar das adversidades e tudo mais. Então, isso é legal também, que eu acho que é importante ter essa visão. O lema do meu Instagram é fé, leveza e bom humor, né? Então, acho que dá para encarar os desafios da vida de uma forma mais leve, com certeza. E eu tento passar isso. Eu tento também. Eu confesso que nem sempre eu tô... Eu acho que o bom humor até tem, eu não tenho muita paciência. Esse para mim é o mais difícil, né? De fato. Não só para você, eu também não sou a pessoa mais paciente, não. Isso é difícil. Mas acho que faz toda a diferença, né? A maneira como a gente encara a vida, a gente encara os problemas, isso vai fazer uma diferença, ainda mais numa jornada como essa, porque foram muitas internações. Sim. São 4... O Pedro tem 4 anos. Ele fez ontem 4 anos. 4 anos, tá? E desses 4 anos... qual que foi mais ou menos, não o número exato, mas enfim, o tempo que vocês passaram dentro de um hospital? Primeiro ano de vida dele, ele passou 9 meses internado. Não foi 9 meses direto, né? Foram 6, 1 e depois mais 2.
O segundo ano de vida ele internou 4 vezes, no terceiro ano de vida ele internou 6 vezes. E agora, que é o 4º ano dele, ele está internado desde janeiro. Então, 6 meses já no hospital. Então, foram muitas internações. Provavelmente mais do que a metade da vida dele, né? Com certeza. Se for contar Sim, em se tempo, for contar assim. tudo. E, Ju, vamos, né, tentar explicar para o pessoal por que ele precisa de um transplante. Porque, enfim, cardiopatias a gente tem várias, né? E por que no caso do Pedro ele precisa de um transplante? Ele evoluiu com um quadro de insuficiência cardíaca importante. Então, o coração, né, é insuficiente, ele dele não dá conta. Não bombeia sangue direito para o corpinho dele. E mesmo com as medicações? Mesmo com as medicações. Então, primeiro foi tentado todas as medicações, ele ficou com doses máximas de medicações, e mesmo assim não estava dando conta. E aí eles perceberam que o caso dele teria que ser um transplante, né? Porque ele não aguentaria a terceira etapa cirúrgica que ele tinha que fazer. E quando foi isso? Quantos anos que falaram? Olha, foi um vai pouquinho precisar. antes dos 3 anos. Né? Eles estavam ainda fazendo os exames para ele fazer a terceira etapa. E aí, na verdade, eu procurei um hospital de Boston para ele fazer uma segunda avaliação, porque o que acontece? Geralmente, as crianças com a cardiopatia dele não têm o lado esquerdo do coração. O Pedro tem, só que o lado esquerdo não funciona. E em Boston, eles têm um programa de recuperação ventricular. E aí, eu inscrevi o Pedro nesse programa. E aí, Boston que falou, olha, o caso do Pedro é transplante. Aqui a gente não operaria ele. E aí aquilo me assustou, porque aqui a gente estava confiante que ele faria a terceira etapa cirúrgica, né? E aí eu parei para pensar, eu falei, nossa, e eu comecei a estudar mais a fundo, né? Sobre essa terceira etapa, tudo. E aí eu descobri mesmo que ele tinha uma contraindicação por conta da insuficiência cardíaca e a válvula do lado direito dele, que também não é muito boa. É mal formada. E aí aqui os médicos ainda queriam dar mais uma chance para ele, mais um ano de medicação, então deixou todas em dose mais alta. E aí, depois de um ano, repetiu os exames e viu que continuava fraco. Não tinha feito efeito nenhum no coração dele, apesar dele bem, né, clinicamente. Então, o Pedro tem o coração raro do raro, né? Raro do raro. Raro do raro. É raro do raro. E agora que ele está internado já faz 6 meses, 6 né? meses. E daí, na internação, ele internou para manter a medicação na veia, que a oral não funcionava mais. E em qual momento? Ele teve um episódio, né, que levou a colocar o Bernhardt. Isso. Esse Bernhardt, você já sabia que em algum momento ia ter que ser colocado ou não? Tá. Mas explica antes o que é um Bernhardt. Exato. Então, em janeiro, ele teve uma crise de baixo débito em casa. Então, ele ficou pálido, sudoreico, começou a se desmaiar. A gente correu para o hospital e aí a doutora falou, olha, agora a gente não tem mais segurança para que ele espere o coração em casa, né? Ele foi listado em setembro do ano passado. E aí ele foi esperar internado com medicação na veia, né? Então, ele estava super bem lá no hospital, ele ia na brinquedoteca, ele corria com aquela bomba o hospital todo, já caiu, rolou no chão com a bomba, e levanta como se nada tivesse acontecido. Ele estava uma criança normal no hospital. E aí, quando foi no final de abril, ele teve uma parada cardíaca súbita. Assim, ninguém estava esperando mesmo. Ele tinha sido avaliado de manhã, uns dias antes tinha feito eco, estava tudo no padrão dele. E então o coração dele falou, olha, não aguento mais. Saiu para tomar um café e não voltou. E foram 5 minutos de parada, mas conseguiram reanimar. E aí veio o cirurgião falou, olha, o caso dele tá bem complicado. O coração dele não aguenta mais. A gente vai com ele para o centro cirúrgico agora, colocar ele em ECMO. E um mês antes disso, a cardiologista dele já tinha me falado, olha, precisamos conversar sobre o Bernhardt, porque o convênio não autoriza tão rápido. Eu acho que é uma carta na manga que a gente precisa já deixar a parte burocrática ali encaminhada, para se ele precisar, a gente já ter aqui. Aquilo me deixou meio assustada. Eu falei assim, nossa, mas ele está super bem, por que ela está me falando isso? Eu falei, não, imagina. E aí ela veio conversar comigo de novo, falou, não, mas é pela parte burocrática, a gente precisa. E no dia que ele teve a parada cardíaca, foi no mesmo dia que meu convênio autorizou o Bernhardt. Olha. Então, assim, graças a Deus, ela já estava prevendo, né, que ele poderia precisar, né? E eu não enxergava ele, assim, tão grave. Eu enxergava ele lá no hospital, esperando o coração. Que bom. Eu não enxergava ele tão grave.
E aí, ele ficou 5 dias em ECMO para se estabilizar. E aí, depois colocou o Berlin Heart, que é o coração artificial, né? Ele é uma bomba que fica externa do peito, né? E aí ele assiste o ventrículo, né? Então, no caso dele, que ele só tem o ventrículo direito, assiste o ventrículo direito. E aí é uma máquina, É uma máquina gigante, parece uma máquina de lavar roupa. Então é o coração, né, fora do corpo ali, uma máquina grande. E ele consegue, claro, né? É uma máquina enorme, não tem uma mobilidade, assim. Mas ele consegue ali dentro do quarto brincar. Como é que funciona isso? Consegue. Hoje ele tá bem, assim, a cirurgia foi bem complexa. Foi uma cirurgia de 10 horas. Os médicos não sabiam direito como que seria o procedimento cirúrgico, porque como ele só tem metade do coração, eles não sabiam aonde colocar o coração artificial, como que seria o acesso cirúrgico, como que estaria o coração dele lá dentro na hora que abrisse, né? Eles fizeram diversas reuniões com os médicos da Alemanha, com os médicos do Canadá, para ter um panorama maior, porque fora do Brasil é muito utilizado o Berlin Heart, então já tem um número grande de crianças que utilizaram, então eles têm uma experiência maior. Aqui no Brasil, poucos casos de Berlin Heart em criança univentricular, e a gente, infelizmente, não tem nenhuma história de sucesso de criança univentricular com Berlin Heart. Então, quando ele foi para a cirurgia, foi bem assustador, assim, porque falei, poxa, o Pedro vai ser o primeiro, né? E você já sabia tudo isso? Eu já sabia tudo isso. Eles são muito abertos, assim, comigo. A gente conversa bastante lá. Eu conheço... E por estar no meio da cardiopatia, eu conheci muitas mães, muitas histórias. Então, algumas dessas crianças eu conheço também. Então, eu já sabia das histórias. E doença rara do raro, se você não conversar com os pais, você... Não tem, né? Porque você tem que ser bem claro. Tem que ser um jogo aberto, né? Senão fica parecendo... Você quer, às vezes, poupar, mas, na verdade, nunca é bom. E decisões, né? Essas decisões, eu sempre falo hoje no consultório, a medicina hoje é muito diferente. Hoje as decisões, elas não são tomadas exclusivamente pelo médico. Sim. Ela precisa ser tomada, até porque, muitas vezes, pode não ter só um caminho, né? E aí, fiquei com uma dúvida aqui dessa história toda. Então, assim, o transplante, a indicação, ela já veio de um tempo atrás. Isso. E aí... como é que funciona, assim, né? Você entra numa fila naquele momento que a decisão é tomada, ou, por exemplo, o caso do Pedro, que já poderia, em algum momento, virar um transplante, isso já tinha sido conversado, já estava numa fila. Como é que funciona, Ju, isso? A cardiopatia dele, alguns médicos defendem uma linha de que são 3 etapas cirúrgicas, mais a 4ª, que é o transplante. Então, alguns médicos defendem essa linha porque eles acham que em algum momento da vida esse coração univentricular não vai ser o suficiente e em algum momento vai precisar de um transplante. Sim. Então, já se fala sobre isso. E a gente sabia que um dia no futuro seria uma possibilidade. A gente não imaginava que seria tão cedo, né? Mas quando chegou efetivamente esse ponto, é feito vários exames para saber se ele também tem condições de um transplante, porque tem algumas contraindicações de transplante. Então, ele fez todos os exames para poder ser listado. E aí, ele fez e deu tudo certo. Isso lá em setembro. Foi listado em setembro do ano passado. E como funciona essa lista? Ela é uma lista nacional. Então, ela é toda coordenada pelo SUS, né? Então, o SUS que administra, o Ministério da Saúde. E é uma lista única nacional. Então, todas as crianças, né, que estão esperando o coração estão nessa mesma lista, independente de onde ela está no Brasil. Tem a lista de adulto e de criança. Isso. E divide por gravidade, por exemplo? A gente não tem acesso a detalhes dessa lista, né? Mas eu tenho um registro do Pedro, que eu entro. É uma lista, na verdade, que a gente tem acesso, é de coração. Então, nessa lista de coração tem adulto, tem criança, tá todo mundo ali. Mas tem os critérios de prioridade, né? Então, a criança que está internada com cardiopatia congênita, ela sobe um pouquinho na prioridade. A criança que está com droga vasoativa sobe mais um pouquinho. A criança que está com 2 drogas sobe mais. E a criança que está com alguma assistência, seja ECMO, seja Berlin Heart, ela fica em prioridade máxima. Né? Então, hoje o Pedro é prioridade máxima, ele é o primeiro da fila. E a gente está já há 2 meses como primeiro da fila e ainda esperando. E Ju, fala sobre quando você descobriu que ele já tinha tido oferta de 2 vezes, eu acho que foram 2 vezes, né? De um coração, e por que não teve, e o que te levou a fazer toda essa mobilização? Tá. Em janeiro,
eu entrei... ele tem um prontuário, né, de transplante. Então, é um sistema que tem do governo que a gente consegue acessar. Isso que eu ia perguntar. É livre, né? É Você livre, consegue é livre. acessar, acompanhar número, Ele isso. tem um... inteiro. Cada paciente que entra para o transplante ganha um registro. E aí tem lá no site do governo, tem as filas dividida por órgãos, né? Então, tem lá a lista do coração. Aí você coloca o registro, aparece o prontuário dele. Nesse prontuário tem lá os dados dele, quais são as características de doador para ele. Então, tem tudo ali no sistema. E tem também uma parte de prontuário, que fica lá registrado, assim, em algum momento ele saiu da fila, voltou, né? Por exemplo, quando tem alguma infecção, tem que sair temporariamente, depois volta. Então, tudo fica lá registrado. Inclusive, as ofertas que ele já teve, também fica registrado. E quando eu entrei, foi uma surpresa saber que ele teve 2 ofertas, uma em janeiro desse ano, e lá tem o motivo da recusa. O órgão foi recusado porque o doador não tinha ecocardiograma. Então, o hospital onde o doador estava não tinha ecocardiograma. A família disse sim, a pessoa era compatível com o Pedro e o coração foi recusado por falta de um exame. Nossa. E essa informação me bateu fundo, assim, Sim. porque eu falei, bom, primeiro a fé, né? Eu acredito que não era para ser o coração dele. Acho que o coração dele, Deus está preparando e existe o coração para ele. Não era aquele. Mas, de qualquer forma, eu não consigo ficar de braço cruzado com essa informação. Eu falei, bom, o que eu vou fazer com essa informação? Aí, eu, sem saber o que fazer, eu falei, acho que eu vou gravar um vídeo, porque da mesma forma que eu não sabia, muita gente não deve saber. Então, eu vou gravar um vídeo para contar a situação. Contei a situação num vídeo, o vídeo viralizou. E eu atingi as pessoas certas. Então, vieram alguns advogados conversar comigo e falar, olha, isso aí cabe um projeto de lei. Você quer que a gente te ajude a escrever? Eu falei, agora. E aí, a gente escreveu um projeto de lei, a gente conversou com o senador Romário, ele abraçou a causa. Então, ele que vai apresentar no Senado. A gente tem um projeto de lei que é o 2587/2025, que está em fase de consulta pública. E esse projeto de lei fala que, para ser obrigatório, o exame ecocardiograma em todos os doadores de coração. Então, é para tornar o exame obrigatório. Nos hospitais. Hospitais. E o que o hospital precisa para ser um hospital que se enquadre na doação de órgãos? Qualquer hospital, na verdade, pode doar. Né? Ele precisa ter um centro cirúrgico, na verdade, só isso, para ser doador. Mas, não, é que a minha dúvida foi, então, assim, ele não tinha, nesse caso, quando você olhou, o paciente não tinha feito um ecocardiograma. Isso prévio, como é que é isso? Não tinha tido não, eu não entendia. No momento da doação. No momento da doação. Para avaliar a função do coração. Sim. E aí, mas o projeto de lei, então, obriga a fazer. Viabilizar o exame nos hospitais onde tem um potencial de doação. Então, o paciente, quando ele não tem o protocolo de morte cerebral, junto com isso, tem que ter um eco. Isso. Que é um exame muito simples. Sim. Que é um ultrassom do coração. E aí, nisso tudo, a gente descobriu que não existia nenhum código SUS para solicitar esse exame. E aí, agora, o mês passado, saiu no Diário Oficial, o Ministério da Saúde liberou um código SUS, então a gente já teve um grande avanço. Agora existe um código SUS para a solicitação de ecocardiograma em potencial doador. Isso é essencial. Eu acho que é isso que ela falou. Às vezes, já toda a parte mais difícil, que a gente sabe que é um tema extremamente sensível, numa hora que, às vezes, e é o nosso objetivo aqui, trazer esse tema, porque é um assunto que provavelmente ninguém conversa em casa, ninguém quer nem falar sobre isso, sobre uma morte de uma criança e que essa criança pode eventualmente ser um potencial doador. E naquela hora é muito sensível você falar com uma mãe sobre... A primeira vez. A primeira vez, então... E o que você sente aqui no Brasil, assim? Porque, né, a gente está falando de fé, um pouco disso também. E o que eu sinto, às vezes, é que essa questão de doação, tanto em criança quanto em adultos, tem muito uma crença religiosa, né? E aqui, quando a gente conversa de fé, é independente de religião, assim. Acho que essa coisa do acreditar e tudo mais. O que você sente? O que você percebe isso? Você que convive, né, tá ali inserida no meio que outras crianças também precisam e tudo mais. O que você sente quando você conversa sobre esse assunto com pessoas que são fora dessa bolha? Tá. Qual que é a resistência? Eu acho que a maior resistência é a falta de informação. Então, tem várias partes. Claro que esbarram também questões religiosas,
Recentemente eu fiz uma pesquisa sobre religião e eu descobri que não existe nenhuma religião que proíbe ou que condene a doação de órgãos. Então, assim, quando a pessoa esbarra no quesito religioso, na verdade é uma questão pessoal dela, não da religião em si, né? Então, por isso que eu falo, falta informação, as pessoas pesquisar sobre. As pessoas têm muito medo com relação a, mas eu vou aceitar doar, mas e se a pessoa acordar? Então, as pessoas, falta o conhecimento sobre morte encefálica, a diferenciar a morte encefálica de coma. Então, existe, assim, essa dúvida, né? Então, as pessoas entenderem que o protocolo é muito sério, que venham tendo atualizações desse protocolo de morte encefálica ao longo dos anos, né? Então, é um protocolo rígido, com força de lei. Então, a partir do momento que é diagnosticada a morte encefálica, o atestado de óbito, inclusive, já é assinado naquela data e naquele horário. Então, ali já não tem mais. E o protocolo é justamente para isso, né? Para tirar o risco daquela pessoa que, eventualmente... Tá, e até você falou já sobre isso, e eu outro dia tive uma conversa disso com minhas amigas, sobre milagre. Milagre, muitas vezes, não é um milagre sobrenatural, que a pessoa vai levantar do caixão, por exemplo. Mas não, talvez ela vá... Você postou a história da enchente, que o cara estava no telhado e ele pedindo para Deus mandar, e daí vem um barco, ele mandou muitas coisas. O milagre foi as pessoas conseguirem chegar até ele. E eu acho que é muito sobre isso. O protocolo, ele vem cada vez melhor para diminuir 100% o risco de potencial sobrevivência, eventualmente. Hoje a gente já sabe que isso não acontece, né? Não acontece. O protocolo é bem rígido, bem sério. Inclusive, se a família quiser... O protocolo é feito por 2 médicos, mas se a família quiser... E em 2 momentos diferentes, 2 momentos diferentes. Se a família quiser um terceiro médico da confiança da família para acompanhar, a família tem todo o direito de solicitar esse médico. Então, assim, é um protocolo bem sério, bem rígido mesmo. E eu concordo com você. Eu acho que tudo isso nasce da ignorância, de não ser conversado, de não ser falado, né? De não ser explicado mesmo como é que funciona. Porque eu acho que tem um medo. Quando teve a história do Faustão, que a gente viu até hoje. Né, falando, porque ele é rico, por isso que ele passou na frente. Eu vi, pagou, sabe, alguém morreu para ele ter o coração. Coisas pesadas que você pensa. E aí, para aquela pessoa que ela não tem conhecimento, que ela é totalmente leiga, né, aquilo pode soar como uma verdade, né? Então, assim, eu acho que é bem por isso. E aí, às vezes, a gente usa de artifícios, né? Então, a minha religião não deixa. Você nem sabe se a sua religião não deixa ou não, né? Mas aí, pra não falar, porque vão achar que eu sou eu, que eu não, né? Vão achar que eu sou ruim, então a culpa é de outra coisa. Mas eu acho que vem muito daí, de entender que para se decidir, né, que aquela pessoa ela vai doar um órgão, é porque não existe mais a menor possibilidade daquela pessoa né, ela não está mais viva. É bem isso. E tem muitos mitos também envolvidos, né? Eu não vou me declarar doador, senão eu vou para o hospital, o médico não vai me salvar para doar meus órgãos. Ai, gente. E aí Quais são os maiores mitos? Esse acho que é um dos maiores. Isso tá bom, você não quer se declarar doador, você não precisa se declarar. Se você tem esse medo, você só precisa avisar a tua família, porque no final quem vai decidir é a tua família. Isso é uma coisa... Pode estar lá em documento, tem no novo RG, tem um site para cadastrar, você pode fazer o que for, fazer contrato, mas se a sua família não autorizar, não vai ser doado. Então, a palavra final é da tua família. Então, tem medo de se declarar? Não precisa se declarar, então. Pronto, acabou. Só deixa todo mundo avisado. Só deixa todo mundo avisado. Né? O outro mito, o do Faustão, principalmente, né? Porque ele tinha dinheiro, passou na frente. Não, o Faustão, ele estava em prioridade máxima, ele era um retransplante, ele tinha um sangue extremamente raro, ele estava no lugar certo, na hora certa. Quem tem sangue raro é 8 ou 80. Ou fica muito pouquíssimo na fila, porque aconteceu um acidente com alguém do mesmo sangue, ou vai ficar anos na fila. Sim. Né? Então, assim, ele teve sorte. A fila de transplante também envolve um pouco de sorte, né? Para quem está esperando. E também tem muito medo, as pessoas têm medo de não poder ter velório depois da doação. E isso também é um mito. Vai poder ter velório normal, da forma como a pessoa quiser, porque tem um cuidado, um extremo cuidado com o corpo do doador, né? Então, por exemplo, quem doa córnea, eles colocam uma prótese no lugar do olho, então não vai ficar deformado, não vai ficar um buraco. Mas para quem doa osso, vai colocar uma prótese no lugar. Quem doa pele vai ser retirado das costas, né? As suturas da cirurgia é toda feita na maior delicadeza, como se fosse qualquer outra cirurgia, né? Então o corpo
fica totalmente preservado, né? Então, as pessoas têm esse medo também. Sim, e nossa, e claro, né, que não é simples tomar uma decisão como essa, mas você pensar que aquela pessoa, ela tá dando a vida, né? Ela tá continuando... Não, é ressignificar. É ressignificar, exatamente, acho que essa palavra, né? Ela tá ali, não é mais... Lógico, é uma outra vida, mas ela tá fazendo um milagre, né? Ela tá exatamente, ela tá... Para 8 pessoas. Ela tá, exato, pode ser até 8 pessoas. E assim, ela poderia ter... Se ela passou por essa situação, ela poderia estar ali esperando. Também, né? Então, o outro assim, lado, olhar outra situação. Eu acho que é talvez ressignificar, porque não doar não vai mudar a dor, né? Sim. Não doar. Todos esses medos, esses mitos, não vão mudar o sentimento da perda de uma criança, um ente querido, seja ele qual for. Mas você ressignificar e você permitir que outras vidas... provavelmente, a doação de um órgão, né, para uma criança, você não vai só mudar a vida daquela criança, você vai mudar a vida de da família toda. Da família toda. Então, assim, é um poder que as pessoas não têm ideia. Então, é ressignificar, de fato, essa dor. E, por isso, é um tema muito sensível, mas quando você para racionalmente para pensar, e é muito difícil você ser racional no momento de desespero. É isso, eu né? falo. Quando você nunca conversou sobre isso, eu fico imaginando, eu nem julgo as mães que dizem não para doação. Pensa assim, ela tá na pior dor do mundo. Ela nunca pensou sobre no assunto, ela nem sabia que isso era possível, que alguma criança precisava, e aí você aborda ela não vai conseguir pensar. Ela não tá nem conseguindo ali entender o que tá acontecendo com ela, não consegue. Agora, se é um assunto que ela já viu outras crianças que precisavam, ela já viu crianças que deram certo, ela é um assunto que ela conhece, na hora ela vai falar com certeza. Na verdade, é até ela que vai abordar os médicos para falar, eu quero doar. Né? Não tenho dúvidas disso. E muita gente me pergunta assim, mas o que você pensa sobre uma criança ter que morrer para o seu filho viver? Ninguém tem que morrer para viver. E é isso que eu falo, gente, mas ninguém morre para ser doador. Primeiro... As mortes continuarão acontecendo. Independente de fila de espera ou não, infelizmente, pessoas morrem todos os dias, inclusive crianças. Né? Então, eu falo, é isso, é ressignificar a dor, né? Não, eu acho que é importante isso, né? Tem que falar, eu lembro daquela novela que teve há muito tempo, a Laços de Família, que foi da Camila, que foi um transplante de medula. E eu lembro que, na época, o número de doadores cresceu, muito, assim, muito, muito. E cada vez que reprisa, parece que também aumenta, né? Eu estava vendo um dado sobre isso. Então, né? É isso, é ignorância. E aí, na hora que você vê ali, você para e pensa, fala, então faz sentido, né? Então, não só na questão da medula, mas entender de toda essa questão de órgãos, acho que poderia ser mais falado. E nessa forma, não precisa ser no Fantástico só, sabe? Que fica ali jornalístico. Às vezes poderiam inserir isso no dia a dia, né? No dia a dia, no contexto de novelas, acho que é bem bacana. Inclusive, eu penso assim, né, na questão religiosa. Por que os líderes religiosos, pelo menos uma vez ao mês, não conversam ali na comunidade da igreja, tudo, né? Acho que isso é importante também. Eu venho trazendo essa discussão no meu Instagram para as pessoas levarem isso também para as igrejas, né? Sim, e acho que não só essa questão do transplante em si, mas acho que a gente precisa conversar mais sobre a finitude da vida. Sim, né? É um grande tabu ainda. É a única certeza que a gente tem. Que todos nós vamos acabar do mesmo jeito e no mesmo lugar. E é muito difícil realmente conversar sobre isso, né? Independente da idade, enfim, é sempre um assunto controverso, é sempre aquela coisa que a gente não é um assunto de mesa de bar e que, na verdade, deveria ser, né? A gente deveria conversar, talvez deixar isso de uma forma mais saber as leve. Vontades, né? Eu levei muito essa discussão e as famílias falaram, nossa, eu fui conversar com meu marido porque eu sempre falei que eu sou doadora, mas eu não sabia se meu marido queria ser, né? E aí a gente conversou também sobre os nossos filhos e agora a gente decidiu que sim, né? Ou também, eu super concordo com você, adoro o Pedro, conheço a história do Pedro, com certeza meus filhos vão ser doadores, mas eu fui conversar com meu marido e ele falou que não. Então, assim, a gente não sabe, até dentro da nossa casa, qual que é a vontade dos nossos familiares. Então, é importante a gente ter essa conversa, né? Não, todos esses mitos, essas enraizados, não muda do dia para a noite, né? Precisa se levantar esse tema, falar, para ir sensibilizando, como a gente fala na nossa especialidade, aos poucos, de pouquinho em pouquinho, desmistificando e trazendo realmente para quando, se acontecer, seja de uma forma leve e seja óbvio.
É isso. Ju, você sabe, eu já vi você falando, tem algum país onde o doador... Porque se você não se declara e ninguém fala nada, aqui você não é. Não. Tem algum país que é o contrário? Sim, que né? se ninguém fala nada, você tem que ser. Na Europa, que eu sei com certeza, é Portugal e Espanha, mas acredito que tenham outros. Lá todo mundo é doador. Se você não quer ser, você tem que se declarar não doador. É o contrário. Eu acho que isso deveria ser o certo mesmo. É o contrário. Aqui no Brasil foi tentado isso alguns anos atrás e o número de doações caíram. Então, assim, o que a gente percebeu com isso? Então, eles voltaram atrás. Eu acho que falta um trabalho de base, um trabalho educacional, porque existe uma cultura enraizada, né? Você está me obrigando a doar. Isso. Então, assim, se a gente não mudar uma cultura, a gente não consegue ser como é na Europa, né? E isso veio, recentemente tem uma lei nova que chama Lei Tatiane, que leva a informação sobre transplante e doação para as escolas e faculdades. Então, já existe cartilhas e livros, então agora é obrigatório nas escolas ter esse tema em todos os anos. Sim, porque é de pequeno então, que você para aprende, fazer né? esse trabalho de base, que uma criança aprende na escola e leva para casa. Então, acho que é extremamente importante isso e é um trabalho para o futuro, né? No final, a educação é a base de absolutamente tudo. Sim, nossa, mas, ó, Ju, parabéns, assim, pela luta, pelo Pedro, por tudo isso. Mas eu fiquei com uma dúvida aqui, tá? Tô cheia das dúvidas. Mas teu Instagram é Pedro e Laís. E a Laís? A Laís. Todo mundo acha que Laís sou eu. Todo mundo falou, oi, Laís. Eu falo, não, Laís não sou eu, sou a Ju. É a minha bebê que veio, fala, a minha cerejinha do bolo. Porque o Pedro foi fertilização. E 6 fertilizações, né? A gente não sabia que poderia engravidar, né? Naturalmente, então a gente nunca se preveniu. E aí, de repente, no meio de tudo isso, veio a Laís, né? Foi uma grande surpresa, foi natural, foi inesperado. Eu sempre quis ter mais filhos, né? Mas a gente não queria fazer tratamento de novo, que é extremamente desgastante, né? E aí Deus nos presenteou com a Laís, ela veio natural e tinha toda aquela preocupação, mas será que ela é cardiopata também? Todo mundo falando, faz o exame precoce, né? Porque para quem já tem um filho cardiopata, pode fazer o exame precoce. Eu falei, não, gente, calma. Respirem. Não é sempre... A Ju, ela tem essa paz. Olha que beleza. Eu falei, Deus não faz milagre pela metade, né? Se ele me der um filho natural, é porque ela é perfeita. E eu falei, e tudo bem se ela não for, é porque a nossa missão é cuidar de cardiopata. E tá tudo certo. E eu fiz o exame no tempo normal e a Laís não é cardiopata. Ela veio com saúde perfeita, ela tá com 1 ano e meio agora. Uma gracinha, ela fica com a minha mãe para eu conseguir ficar com o Pedro no hospital. E como é que foi sua gestação, assim, nessa questão, acho que emocional também, né? Questão física e emocional, no sentido de... Porque o Pedro, né, durante a sua gestação, passou por alguma internação? Passou por algumas. Foram internações mais curtas. Na verdade, esses 2 últimos anos, as internações dele foram curtas, porque a gente descobriu que ele é bebê chiador. Então, assim, foram todas por quadro respiratório. Foi bem tranquilo. Mas cheguei a ficar internada grávida, mas foi tudo bem. A minha gravidez foi 100% normal, bem tranquilo. Então, não tivemos nenhum problema em relação à gestação. E como é a sua rotina hoje? Com o bebê em casa, com o bebê no hospital? Como que é com o seu marido? Quem é a sua rede de apoio? Eu passo de segunda a sexta no hospital com o Pedro, 100%. E aí, de final de semana, que meu marido fica com o Pedro e eu consigo ficar com a Laís, né? E minha rede de apoio é minha mãe, que fica com a Laís a semana toda. E aí, de final de semana, alguns finais de semana, a gente tem ajuda de uma babá pra gente conseguir ficar a família também junta, né? Antes do Pedro estar 100% na UTI, a Laís ia aos domingos lá no hospital para eles brincarem um pouquinho. Agora que ele está na UTI, a gente ainda não levou. Inclusive, eu ia levar agora, essa semana, mas ela acabou ficando gripada. A gente vai ter que adiar mais um pouquinho, né? Porque o Pedro não pode correr nenhum risco agora de pegar alguma virose, porque ele acaba saindo da fila, né? Então, agora a gente está resguardando um pouquinho mais ele. E assim, apesar dele estar lá, vivendo na UTI... com o Burning Heart e tudo mais, mas dá para tentar manter uma rotina com ele vocês podem visitar? Como é que funciona isso, assim, para quem não conhece, né? Você tá lá o tempo inteiro com ele, mas assim, ele recebe visita dos avós, da irmã, pode receber? Como é que funciona isso? Então, agora ele tem que ficar sempre na UTI, ele não pode mais ir pro quarto, né? O aparelho é de UTI. Ele já fez a reabilitação motora, então agora ele consegue andar pela UTI, mesmo com o aparelho grande. Essa semana a gente conseguiu levar ele na brinquedoteca a primeira vez e ele adorou. As visitas, ele pode receber visita, mas por conta desse risco de infecção, e agora é inverno, né? Então, a gente está resguardando mais, a gente limitou. Ele recebeu a visita da avó recentemente,
mas a gente está limitando um pouquinho por conta de risco de infecção mesmo. Isso, mas por risco, né? Pelo risco mas dele pegar uma infecção, mas ele poderia. E ele fica, né, com a máquina, mas enfim, ele pode andar, ele brinca. Ele passa o dia inteiro sentado na cadeirinha, na mesinha, brincando com os brinquedinhos dele. Ele adora quebra-cabeça, então ele fica lá o dia inteiro nos quebra-cabeça dele. Ele monta quebra-cabeça de 200 peças. É uma graça. Então ele tá ficando mais ativo, assim, já. Então o Berlin Heart, ele não limita 100%, né? Claro que é uma máquina grande, mas ele pode, sim. Nos Estados Unidos já tem máquinas mais portáteis, menores, então a criança fica com uma mobilidade até maior. A reabilitação é diferente fora do Brasil, né? Então eu já vi criança andando de bicicleta com Berlin Heart. No Canadá, as crianças vão para casa de dia e voltam para o hospital à noite. Então eles conseguem passar o dia mais livre e voltar à noite. Mas quem sabe, né? Um dia será a realidade aqui no Brasil. E ele? Não, assim, só pra... E ele, né? Porque agora ele acabou de fazer 4 anos, ele tem uma noção do que é... Eu sei que, assim, a vida dele sempre foi essa vida de hospital, então, assim, é isso que é o mundinho, né? Assim, é isso que ele entende como normal ali. Mas a questão do coração, de saber que ele tá numa fila de transplantes, como é que é isso pra ele, apesar da pouca idade? Ele sempre soube que ele tinha alguma questão no coração. Então, eu sempre falei, você toma os remedinhos para o coração ficar forte. Então, ele sabe, ele tem a cicatriz das cirurgias. Então, fala as marquinhas da vida, de quando a gente consertou o coração. Né? Mas a gente tem que tomar os remedinhos para o coração continuar forte. E quando ele foi internado, eu falei, filho, olha, agora o coração está muito fraquinho, a gente precisa desse remédio aqui. E a gente vai ficar no hospital até chegar um coração novo. E esse coração novo é Jesus que vai te mandar. Então, a gente fica, todos os dias a gente faz oração, conversa com Jesus, para Jesus mandar o coraçãozinho para ele. E quando ele teve a parada cardíaca, como foi uma coisa súbita, eu não consegui prepará-lo para o que ia vir, né, ali. Então, ele não estava sabendo, foi uma surpresa. E ele é uma criança que ele já sabe a diferença de quarto e UTI, né? Então, assim, para ele quer ficar no quarto, ele não quer ficar na UTI. Quando ele acordou, que ele estava na UTI, eu falei, filho, olha, você está na UTI de novo, eu vou te explicar o porquê. O seu coração ficou muito fraco, o coração novo não chegou. Aí ele chorou, ficou desesperado. Aí eu falei, mas calma, aconteceu uma coisa muito especial. O Homem de Ferro veio aqui e ele te emprestou um coração. E aí eu tirei o cobertorzinho dele, mostrei, falei, coloca a mão aqui, olha, é o coração do Homem de Ferro, ó, ele te emprestou até o novo chegar. E aí isso satisfez ele. E o Homem de Ferro tem é redondo. É igualzinho o cristal, é igualzinho. E aí ele ganhou depois um boneco do Homem de Ferro. Eu achei que o tema do aniversário ia ser Homem de Ferro. Mas é engraçado, ele não conhece ainda os heróis, ele tá conhecendo agora, né? Então, porque tinha um Homem de Ferro ali, porque eu sou seguidora assídua, né? Eu sei, sabe tudo. Eu sei tudo, eu sigo todos os dias. A Maria. Ela é pedrete. A Maria é pedrete absurda. Ela pergunta, daí eu falei pra ela que ia vir. Eu acho que o nosso Instagram conquistou muitas pessoas por isso, assim. A gente sempre mostra o lado leve, né? Sim. O lado bom. Não é um Instagram triste, né? Às vezes a pessoa fala, não quero acompanhar a criança que está no hospital, que é muito triste. O nosso não é triste. A gente está sempre brincando, dançando, sempre encontrando formas de normalizar a situação que ele está passando. Porque é uma criança, né? A gente precisa trazer a infância para dentro do hospital também, né? E eu sempre brigo, eu falo, a gente vai ser expulso por excesso de bagunça. A gente faz muita bagunça, a gente traz tinta, a gente traz massinha, a gente está vivendo ali como se fosse a nossa casa mesmo, né? E vão ter dias ruins, mas não precisam ser todos, né? Acho que isso que... E assim, você sente nele essa coisa como você, acho que você está passando isso para ele, né? De ter mais esse lado positivo, você percebe isso nele também? Sim, sim. Eu falo, ele que é o meu inspirador, né? Porque ele tá sempre sorrindo, ele tá sempre brincando. Eu falo, ele vive num musical, porque ele tá cantando o dia inteiro. E ele canta, ele brinca. Esses dias ele tava montando quebra-cabeça e ele começou, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Eu falei, gente, como pode a criança no hospital passando por tudo isso, cantando Deus é bom pra mim, né? E é uma graça, ele é muito, muito inspirador mesmo. Criança é sempre especial, né? Eu falo que eles têm um jeito diferente de encarar a vida e que a gente tem que aprender mesmo com eles. Ju, e nesse período todo, qual que foi o momento mais marcante que você, quando fala, qual que foi que você tanto pensou aí na sua fé, em Deus, como um momento que primeiro vem na sua cabeça? Nossa, tiveram vários, eu falo. A gente passou com o Pedro, eu falo, muitos momentos de... Muita gente olhando de fora pode falar, foi muita coincidência. Eu falo, acho que não é coincidência, né? Deus estava cuidando ali no detalhezinho da gente. Mas acho que o momento mais marcante foi... Depois da segunda cirurgia, ele teve uma parada cardíaca. E também foi uma coisa inesperada. E eu não estava na UTI. Ele bebê ainda? Ele era bebê, ele tinha 4 meses.
eu não estava na UTI, eu tinha saído para pegar uma coisa na recepção do hospital. E aí, quando eu voltei, não me deixaram entrar. E aí, falaram, tá tendo uma intercorrência na UTI. Falaram só isso. E tinha uma criança ao lado dele que realmente estava muito grave, o pai estava lá fora chorando, tudo. Eu falei, nossa, deve ter sido o bebezinho dele. Eu estava tranquila, porque o Pedro estava bem. Tudo bem. E aí, eu pedi para uma amiga minha me emprestar um carregador. E aí, ela foi lá fora e falou, Ju, você tá bem? Eu falei, tá acabando minha bateria, vou ter que ficar aqui fora, não sei o quê. Acho que tá acontecendo intercorrência no leito daquele bebê. E aí ela falou, não, Ju, é no leito do Pedro. Eu falei, não, imagina, acabei de sair, o menino tava ótimo. Olha, eu não sei o que tá acontecendo, mas todos os médicos estão lá. E eu falei, bom, na hora eu pensei, todos os médicos estão lá, estão resolvendo. Eu não tem como eu me desesperar, porque eu nem sei o que tá acontecendo. Ele tava super bem, eu falei, não deve ser nada demais, né, na minha cabeça. E aí entrou a residente da cirurgia correndo na UTI. Aí, na hora, eu fiquei mais calma ainda, que eu falei, já sei o que aconteceu. Ele estava muito agitado, ele deve ter sacado um dreno. Ela entrou para passar outro dreno. Vai ser super tranquilo. Sim. Só um pensamento positivo. Né? Exato. Olha, esse curso, depois você deixa o print aí pra que a gente... Foi tudo bem. E aí, depois veio a enfermeira. Aí a enfermeira vem com uma cara triste, assim, ela falou, já tá tudo bem. Mas ele teve uma parada cardíaca. Aí, nessa hora, eu buguei, eu travei. Eu falei, como assim, né? Você espera tudo, menos isso. Foram 16 minutos. Aí eu só falei pra ela, 16 minutos é muito tempo, né? E eu travei nessa frase. Pra todo mundo, eu olhava pra todo mundo que tava ali e falava, 16 minutos é muito tempo. E aí tinha aquela preocupação de sequela neurológica, né? Uhum. E aí liguei pro meu marido veio, tudo. Aí quando a gente entrou na UTI pra vê-lo, ele ainda tava assim, frio, né? Uma cor mais pálida, tudo. E aí eu peguei na mãozinha dele, fui fazer minha oração com ele e eu falei assim, Deus, tá difícil, viu? Eu sei que você tá aqui, mas agora eu não tô conseguindo ver. Uhum. Pode me dar uma forcinha aqui? Me ajuda que eu bato esse papo assim mesmo com ele, né? E aí, nessa hora, o Pedro apertou a minha mão e deu um sorriso. E aí, eu me emocionei muito ali e eu mandei mensagem pro meu marido e falei, olha, eu não preciso de exame nenhum, eu já sei que o Pedro não tem nenhuma sequela. E realmente veio depois o exame confirmando e ele não teve nenhuma sequela neurológica. Então, assim, não. muito... a gente tem... E a gente... Isso é só... Acho que a que mais me marcou, mas tiveram várias, assim. Tem uma recente que eu fico chocada, que foi o dia que ele... A parada dessa vez que ele entrou em ECMO, que ele acordou e falou... No dia da parada, ele acordou de madrugada e falou, mamãe, meu coração chegou. Do nada, ele acordou, sentou na cama, mamãe, meu coração chegou. Eu falei, filho, então dorme, que de manhã a gente resolve isso, né? E ele dormiu, tudo. E ele acordou muito feliz nesse dia. E você filmou ele feliz, assim, super falando feliz, do coração. Super feliz. Ele falou, eu tô muito feliz. Por que você tá feliz, filho? Que meu coração chegou. Não sei, acho que ele sonhou chegou, com o Berlim. mas não era com o Berlim. Chegou, mas não era. Não era bem o coração que a gente esperava, mas foi o coração que deu tempo para ele, né? Que é justamente isso que o Berlim faz, né? Prolonga o tempo de fila das crianças. E hoje o Berlin Heart não está disponível no SUS, né? Não, o Berlin Heart é uma tecnologia relativamente nova no Brasil, ainda não é tão explorada, né? Poucas crianças fizeram uso no Brasil. Inclusive, antes do Pedro, a última tinha sido há 2 anos atrás. Então, quanto tempo ele está no Brasil? Que tem casos, primeira vez de uso? Eu usava em adulto antes, então não sei te dizer quanto tempo, mas em criança não tem tanto, não. Eu acredito que primeiro deve ter sido instalado mais ou menos há uns 6 anos, então assim, é bem recente. E, inclusive, só tem em São Paulo. Então, fora de São Paulo, não tem. Então, é uma tecnologia ainda bem restrita. E, infelizmente, não está disponível pelo SUS, só para plano de saúde. E pelo plano de saúde é fácil, é difícil? Depende do plano? Depende muito do plano. O meu, a gente teve uma certa dificuldade porque eles autorizaram a cirurgia, mas não autorizaram o equipamento. Mas como, gente? Não, mas isso aí é um problema. Eu sei, meu marido é cirurgião, é ortopedista, enfim, e essa é uma discussão que a gente sempre... Mas como autoriza a cirurgia sem o negócio? Eles autorizam uma coisa, mas não autorizam um material que precisa para fazer aquilo, entendeu? Explica como que você autoriza fazer, mas não dá o negócio porque quem faz, muitas vezes, quem cuida dessa parte não é médico, ou é médico, mas não é especialista naquilo, né? Mas e calma. aí para você, vamos construir uma parede, está autorizado. Não temos tijolo, o tijolo não tem. Pois é, mas no Brasil é assim que funciona. Não precisa ser médico para isso. Não, mas aqui é assim, pega lá, vamos construir uma parede, quem vai autorizar o engenheiro? Não, é o tio da esquina, entendeu? Tudo bem, amiga, mas eu autorizei fazer
não autorizei o tijolo. Vamos fazer com a minha varinha mágica? Pois é. Não, concordo, que aqui as coisas não precisa são E aí a gente precisou entrar com uma liminar para autorizar o aparelho, mas aí foi tudo muito rápido, assim, realmente a gente não teve dor de cabeça, né? Foi rápido, eles autorizaram. E aí a gente conseguiu fazer a cirurgia no dia que deveria ser feito mesmo. Então, agora, nesse exato momento, o Pedro é prioridade na fila do transplante. Então... Ju, explica. Uma vez você explicou no Instagram como funciona a fila do transplante. Você explicou de uma forma, achei extremamente didática, porque como não é uma fila indiana, que um atrás do outro... Esse é primeiro. Você falou, acho que era uma festa de presente. Sim. Foi uma explicação de um médico lá do Encore e achei fantástica. Ele falou Eu assim também, achei fantástico. A fila de transplante é igual quando você vai fazer uma festa. Você vai convidar 300 pessoas para essa festa, você vai distribuir os convites. No dia da festa, quem vai chegar primeiro na sua festa? Você não tem como saber quem vai ser o primeiro, né? Os 300 foram convidados, então ali eles podem chegar. Por isso que às vezes aqui nem... Há uns 15 dias atrás, chegaram mais ou menos 3 corações. Fizeram 3 transplantes lá no Encore, em outro hospital também. Mas aí todo mundo falou assim, mas Ju, o Pedro não é o primeiro da fila? Por que não foi para ele o coração? Eu falei, gente, porque não é só ser o primeiro. Né? Tem a compatibilidade, né? Não é qualquer coração. Tem o sangue, depois então, tem o HLA. Tem peso, sangue... O HLA, inclusive, há 10 dias atrás chegou um coração compatível para o Pedro. A gente recebeu sim, foi a melhor sensação do mundo. Fiquei, nossa, não tem nem como descrever o que eu senti, foi tão bom. E aí, no final, quando estava já para ir para o centro cirúrgico, é tudo muito rápido, tem que ser tudo sincronizado, né? O doador com o receptor, é uma logística surreal, porque não é só um coração, o doador vai doar outros órgãos, né? Então, precisa estar todo mundo ali... no mesmo time. Então, quando vê um perfil que é compatível com a criança, ele já é preparado para a cirurgia. Então, o Pedro fez tudo. Ficou em jejum, fez o banho pré-cirúrgico, tomou as medicações para rejeição já. E aí, no final, quando chegou o último teste de HLA, deu que não era compatível. E aí, infelizmente, 1 hora antes de ir para a cirurgia, cancelou o transplante dele, né? Então, assim, são muitas variáveis para ser compatível e eu falo, assim, não teve nem como ficar triste nesse dia, porque a sensação que eu tive ali foi tão boa. Você tipo, precisava para te dar um gás a mais. Para me dar um gás, para falar assim, não, tem coração pro Pedro, calma que tá chegando, calma, não era esse, mas tá chegando. E eu guardei muito essa sensação boa, tanto que teve algumas médicas que falaram assim, eu nem consigo ir lá falar com a Ju, porque no fim ela que vai me consolar. Eu falei é exatamente tá tudo bem. E eu fiquei tão feliz, porque depois eles vão testando os próximos da fila que é compatível, né? E era uma criança que estava lá no mesmo hospital que o Pedro, que recebeu o coração, e ela tá super bem. Então, assim, era pra ser dela, né? Deu tudo certo pra ela. Então, o do Pedro vai chegar também. Não, vai. Então, isso, recapitulando. Ele é o primeiro da fila, porém, né, não é qualquer coração. Precisa ser um coração compatível com ele. Isso. É uma criança, então tem que ser um coração peso, HLA, tipagem sanguínea, tudo isso que seja compatível, né? Mas vai acontecer, tenho certeza, e vai ser logo. E esse coração, qual característica do coração? Geralmente, o peso, a idade da criança, pode ser de um adulto, como que funciona isso? É sempre pelo peso, a idade não vai influenciar, então é do peso que ele tá até 3 vezes mais, né? Para poder caber ali dentro do peitinho dele. Então, às vezes, pode ser de adulto, né? É claro que pelo peso do Pedro não vai ser de adulto. Provavelmente no máximo alguma criança ali mais velha, mas geralmente é pelo peso, sim. Até as pessoas perguntam, mas o sexo importa? Não. Idade? Não, é o peso. É sempre pelo peso. Tá. Então, Ju, acho que foi muito legal o papo, acho que é importante, então, a gente conversar sobre isso, falar sobre isso. Acho que é legal, se vocês gostaram e querem saber mais, vão lá no Instagram da Ju. Qual que é o seu Instagram, Ju? @pedroquilaís. Pedroquilaís, lá ela fala bastante sobre isso, mande as dúvidas, comenta também aqui, né, tem comentários agora aqui na plataforma para poder mandar, se tiver dúvida, a gente passa para a Ju. Mas, Ju, falamos bastante, né, aquele assunto, mas vamos descontrair um pouquinho aqui na questão. Você falou assim dessa longa jornada, e ao longo dessa jornada, e o que você falou do curso e tal, e o que foi,
teve ali que te ajudou? Você teve alguma coisa que foi marcante, que falou, olha, isso aqui tá me ajudando a ter esse lado mais positivo? Ou foi uma música que você ouviu, um filme que você assistiu, enfim, que te deixou mais feliz, mais tranquila? Teve alguma coisa que te marcou nessa jornada? Teve um livro que eu li, foi um presente de uma amiga minha, que ele chama Enquanto Espero. E é um livro, eu acho que eu li, sei lá, umas 5 vezes já esse livro, porque ele é um livro curtinho, e aí toda vez que eu tô numa situação assim de espera, eu releio ele, porque acho que quando a gente relê, a gente vê nuances que a gente não tinha visto, né? E esse livro realmente, assim, me ajudou muito. Acho que também ajudou a ser uma virada de chave. Também é um ponto de apoio aí nessa jornada de espera. Acho que vale a pena para quem está passando por fases de espera. Chama Enquanto E a primeira Espero. vez você leu já nessa... Eu li quando o Pedro era bebê. Quando ele nasceu, a minha amiga me presenteou com esse livro. E aí Como é que é o nome? Enquanto Espero. E sobre o que é, mais ou menos? Dá um resuminho pra gente. Ele conta a história de uma moça que estava tentando engravidar e estava passando por esse período de espera e ela não conseguia. E ela se apoiou muito na fé. Então, é um livro religioso também, fala de fé. E nossa, ele vira várias chaves. A gente consegue entender o porquê da espera, né? Do motivo de esperar. Toda espera é uma preparação para algo maior, né? Então, a gente tem que entender essa espera como isso mesmo, é um aprendizado, né? E realmente tem sido um aprendizado a nossa jornada. Eu venho entendendo várias missões de vida que eu tenho com essa espera, né? Que se não fosse essa espera, talvez eu não teria esse entendimento. Então, eu vejo muito isso, né? As dificuldades, ela não vem para nos derrubar, ela vem para nos fortalecer e nos ensinar, né? Pra gente aprender. É igual o videogame, né? A gente tem que aprender para passar para a próxima fase, senão a gente vai ficar nessa fase, né? E para as famílias que passam por situações semelhantes à sua, o que você queria deixar de mensagem? Eu acho que o principal é se apoiar na fé, porque como é uma espera sem tempo determinado, né? Então, assim, não é daqui 2 anos vai chegar. Não, a gente não sabe. Pode chegar hoje, pode chegar amanhã, pode chegar daqui 1 ano. A gente não tem como saber. Então, se não é a fé, eu acho que a ansiedade toma conta mesmo, né? Então, tentar se munir de coisas que te ajudem a controlar a ansiedade, acho que é o principal. E eu achei na fé esse ponto bom de equilíbrio para a ansiedade. Maravilhoso. Uma delícia, Ju, conversar com você, saber mais da história do Pedro, aprender com você. Resiliência, né? Nossa, assim, não, ser resiliente, é um exemplo. ter E fé. eu vou falar de alguém que conhece há algum tempo, a Ju e o Pedro. Admiro você demais, você sabe disso, eu te falo. E não tenho dúvida nenhuma que esse coração está mais perto do que nunca. Amém. Vai chegar. O que a gente puder fazer para divulgar essa história, e quem puder divulgar, por favor, esse vídeo, mostra para as famílias, divulguem no tia do Zap, manda aí para todo mundo. Isso, às vezes a pessoa fala, mas eu tenho só 10 seguidores. Eu falei, não importa. Às vezes o sim tá no meio desses 10, né? Uma pessoa que nunca ouviu falar sobre o assunto para pensar e de repente tá numa situação e ela lembra, né? Então acho que é importante isso que a Verônica compartilhar. falou. O Instagram da Ju tá cheio de informação. Nenhuma, eu acho que com certeza, apesar de você ser da área da saúde, acho que você tem todas essas informações por estar vivendo real e não tem nada que você não consiga responder ali. Então, eu acho que quem tiver dúvida, vai lá e pergunta. E se declarar doador não te torna uma pessoa mais perto de doar um órgão. Exatamente. Exato. Seu tempo não está mais curto. Isso. Não tem esse significado, né? Então, é Então, importante a gente conversem. conversar sobre isso E não e se atrai, declarar né? Às vezes a isso. pessoa fala, não vou falar porque isso atrai. Não Não atrai. Sabe que eu penso o contrário. Eu acho que quando a gente, assim, não fica falando, né, desejando mal, mas assim, sabe quando você pensa uma coisa ruim, assim, eu falo, pensei aqui acontecer uma coisa, não vai acontecer, porque já pensei Mas é um problema aqui, não resolvido. vai, né? Vamos combinar? Se falado, Resolveu, a pronto. Maria, Não precisa a Maria ficar estava falando do meu toda hora. lado um dia ouvindo, e daí ela falou, Tia Lígia, eu sou doadora de órgãos. E daí eu perguntei pro Rodrigo, óbvio, não perguntei pra mãe dela, mas falei, amor, o que você, se acontecesse? Ela, claro que eu doaria. Então, assim, pronto, falamos. Pronto, falou, tá conversado. Mas acho que tem que ir mais, né? Porque o Brasil é muito grande. Não, sim, E tô a falando gente dentro, divulgar, se todo mundo dentro E eu falo do que a gente seu... vive numa bolha, né? Bolha São Paulo, bolha mundo médico, assim. Então, a gente tem que furar isso, porque tem muita gente que não tem ideia e que acredita em tráfico, assim, coisas, enfim, pesadas por aí, que a gente precisa quebrar isso. Mas foi Então, muito legal, muito obrigado. muito bom, foi uma muito delícia. obrigado, fico muito feliz. Mande beijos, muitos beijos pro Pedro.
E, gente, foi uma delícia voltar aqui com o nosso Imunocast nessa segunda temporada. A gente ficou bastante tempo tentando achar o melhor momento para voltar, pensando melhores ideias. E aí a gente falou, não, vamos lá. A Ju tem uma história boa para contar, uma história que precisa ser divulgada. E a gente se juntou de novo para estar aqui. Mas a gente veio com força agora, né? Vamos voltar com força. Então, super feliz. Sigam a gente. Mandem dicas, mandem ideias. Sigam a gente no YouTube, sigam a gente nas plataformas de Spotify, né? Instagram. E sigam a gente no Instagram também, né? Vamos reativar tudo aí com força. E foi uma delícia. Obrigada e até a próxima.